Bom, vamos lá então, dia 17/9/2024. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, eu quero mostrar para vocês, ensinar, como eu estava explicando na... Deixa eu voltar aqui. André.barra mysql 41 PTBR. Essa aqui é uma versão do manual que eu disponibilizei para vocês. É uma versão muito, muito antiga. O MySQL está ficando na versão 8, que é a versão mais usada. E eu falei também para vocês que nós iríamos estudar... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. A parte de manipulação de dados, que é o item 6.4 do manual. O item 6.4.3, que é o insert, vocês já praticaram bastante, certo? O create table, que está lá no item 6.5.3, vocês também já praticaram bastante. Então, agora a gente vai dar uma ênfase maior no item 6.4.1, que é o select, que a gente usa para fazer consultas no banco de dados. Só que as consultas, elas podem ser escritas de forma inteligente. Se a gente pegar aquele banco de dados que a gente tem, que a gente criou do futebol, cadê? Vamos para o phpMyAdmin. Aceita, eu pedi para entrar na... Ah, tá. Ah, desculpa, não vi. Agora, liberado. Beleza, então nós temos aquele banco de dados de futebol. E nesse banco de dados, vocês acompanharam o projeto dele, fizemos juntos, né? É esse aí, ó. Eu tenho campeonatos, eu tenho os jogos do campeonato, eu tenho os times que disputaram esses jogos, eu tenho a escalação dos jogadores que participaram de cada partida, tem quantos gols cada jogador fez, eu tenho os contratos dos jogadores com os times, e eu sei o time de que cidade e estado ele é. Então, quando eu falo consulta a banco de dados, essas consultas elas podem ser inteligentes. Eu poderia fazer uma pergunta extremamente simples, como essa que eu vou fazer aqui agora. Ó. Quando eu falo pergunta, quando eu vou conversar com o software de banco de dados, eu converso com a linguagem SQL. É a linguagem que ele entende. Então, se eu quero fazer uma pergunta para esse software de banco de dados, eu faço em SQL. E quando eu faço um select, o software de banco de dados me devolve uma matriz. As informações que eu pedi, ele vai me devolver numa matriz. Então, se eu peço, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, se estiver muito pequeno aí, avisa. Se eu pedir, por exemplo, me dá todos os dados da tabela cidades. Se eu executar isso aqui, ele me dá todos os dados, ó. O ID, o nome e o estado. 1, Rio de Janeiro, RJ. 10, Vitória, ES. Então, veja bem, eu faço a pergunta para o banco de dados e ele me devolve a resposta de acordo com o que eu pedi. Tá? Então, aqui agora, a brincadeira é a seguinte. Esse tipo de pergunta que a gente faz para o banco de dados na linguagem SQL, quem faz não é o usuário final. Ninguém chega num caixa eletrônico e digita select saldo from minha conta para consultar o saldo. Você tem uma opção lá, você tem um botão que você solicita um saldo, solicita um extrato. E esse botão, esse aplicativo que roda no caixa eletrônico, ele é um algoritmo, ele é um software. E essas consultas, o select está embutido dentro da programação, dentro do algoritmo. Então, a intenção aqui agora é o seguinte, quanto mais
esperto você for, quanto mais habilidade você tem em escrever o seu comando SQL, menos trabalho você terá na elaboração do seu algoritmo, seja em que linguagem for. Se eu sei pedir para o banco de dados a informação e ele já me dá a informação pronta, isso certamente vai facilitar muito o meu trabalho lá no algoritmo que eu tenho que fazer. Então é isso que a gente começa a estudar agora. Eu quero aprender a usar esse comando select com todas as suas funcionalidades para, toda vez que eu precisar de buscar uma informação no banco de dados, eu já faça essa busca de forma que ela venha o mais pronta possível, para que dentro do meu algoritmo eu não tenha que ter mais muito trabalho para disponibilizar isso para o usuário, tá? Então, o que nós estamos vendo até o momento? É o select, e aqui no select a gente vai especificar o que a gente quer trazer de resultado. No from, o from a gente especifica qual a tabela. Mais lá para frente a gente vai ver que podem ser as tabelas. Às vezes uma informação que eu vou buscar, eu tenho que pegar 3, 4, 5 tabelas, 20 tabelas, ao mesmo tempo para obter a informação que eu quero. Então é isso que nós já vimos. Nós já vimos o select, nós vimos o from, e agora a gente começa a testar a cláusula where. Na cláusula where, eu começo a especificar algumas condições para separar a informação que eu quero. Então, se eu falo, por exemplo, o banco de dados, me dá aí as cidades que tem. Aí, ó, na cláusula where, você tem que entender a cláusula where como sendo uma espécie de filtro que separa a informação que interessa da informação que não interessa. Então, se eu quero todas as cidades do estado de Minas Gerais, eu posso colocar aqui, ó, na tabela cidades, eu tenho a coluna estado. Ó. Se eu abrir aqui a tabela de cidades, eu olho as colunas, eu tenho a coluna estado. Então, eu posso falar assim, ó, estado igual a MG. Então, eu já estou especificando aqui uma regra, um critério, para fazer uma solicitação ao banco de dados. Falar, o banco de dados, me dá aí as cidades do estado MG. Na hora que eu executo, você vem para o resultado, ó, tem só Belo Horizonte, e aqui está cadastrado errado, né? Está Minas Gerais. Minas Gerais, como cidade, tá? Vamos trocar, vamos colocar uma outra aqui. Vamos colocar, quero todas as cidades com estado igual a SP. Vamos ver. Eu tenho São Paulo e tenho Bragança Paulista, ó, no resultado, tá? Lembrando mais uma vez que aqui eu estou colocando o asterisco. Quando eu coloco o asterisco na frente do select, significa que eu quero todas as informações, todas as colunas da tabela cidades. Todas as colunas da tabela em questão aí, certo? Bom, beleza, vamos adiantar o expediente aqui então. Eu vou pegar alguns exercícios aqui. Vocês vão começar a fazer exercícios de nível 3. Lembrando que, se você não entra com seu usuário e senha, os exercícios que você faz não fica registrado, tá? Então, não se esqueça de fazer o seu login aí no sistema para ele registrar as suas respostas. Se você não registra as suas respostas, sejam elas certas ou erradas, você não tem a nota, tá? Então, vamos olhar aqui. Eu quero, bom, vamos lá. Eu quero as cidades, aí eu vou colocar. Só me interessa as cidades que têm o ID. Aí, entre uma faixa de números, eu tenho a opção de usar o Between. O Between exatamente faz isso. Por exemplo, entre 5 e 9. Essa é uma opção. Então, só vai vir as cidades que têm o ID com valor entre 5 e 9. Olha só. Olha lá. 5 Fortaleza, 6 Belo Horizonte, 7 Paraná, 8 Minas Gerais, 9 Salvador. Então, mas aí eu estou trabalhando com a tabela de cidades. Então, no from, como no from eu coloquei a tabela cidades, esse ID que eu coloquei aqui no where é da tabela cidades. Tá? Para fazer isso aqui da mesma forma, eu poderia pôr assim, ó, ID maior ou igual a 5 e
ID menor ou igual a 9. É exatamente a mesma coisa que a gente fez com o Between. Vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo. Ó. Executar, olha lá. Eu vou trocar aqui só para a gente confirmar. Quer ver? Eu vou colocar entre 7 e 12. Entre 7 e 12. Executou. Olha lá, ó, 7 Paraná, 8 Minas Gerais, até 12 Caxias do Sul. Certo? Então, tem várias formas de fazer uma mesma coisa. Usando o Between, é muito melhor. Fica até mais fácil de entender, né? Entre 9 e 15. Executou. Olha lá. 9 Salvador, 15 Criciúma. Certo? Bom, então, a cláusula where é que me permite separar. É nela que eu falo para o software de banco de dados. Ó, os dados que me interessam precisam atender a esse critério. Qual é o critério? Ah, o ID tem que estar entre 9 e 15. Eu posso pôr mais de um critério, tá? E aí, na aula de hoje, eu já vou deixar uma tarefa aqui para vocês passarem aqui a tarde inteira se divertindo. Tarde inteira. Vocês vão pegar aqui no manual. Deixa eu voltar lá na página 1 desse manual. Aqui na página 1. Acho que eu já até decorei. 6.3.2? Deixa eu ver se é isso. Exatamente, ó. Decorei mesmo. Hoje à tarde, eu quero que vocês passem a tarde inteira estudando essa bagaça aqui. Funções string, 6.3.2. Aliás, vocês vão passar essa semana... Bom, essa semana não, vamos fazer o seguinte, o resto do mês, eu quero que vocês passem estudando 6.3.2, funções string, 6.3.3, funções numéricas, 6.3.4, funções de data e hora. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem. Vou clicar no 6.3.2, funções string. Começa aqui em ordem alfabética. Ó. Essa aqui é uma função, essa aqui é outra função, essa aqui é outra função, outra função, outra função. Tem função aqui. O que eu quero que você faça, então? Eu quero que você pegue esses 3 tópicos do manual, com muita calma, sem pressa, pegue cada uma dessas funções e faça um teste executando essa função, exatamente como eu vou fazer agora. Para você entender o que essa função faz. Se eu falei para vocês que o comando SQL pode facilitar muito a sua vida, se você conhecer também essas funções aqui, vai facilitar mais ainda. Deixa eu te dar um exemplo. Essa função aqui, ó, left, o que essa função faz? Retorna os TAM, caracteres mais à esquerda da string. Então, essa função left, eu passo para ela uma string, passo o tamanho, ela corta um pedaço da string à esquerda. Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo. E se eu pegar aqui o ID, o nome da cidade, e aí eu vou pegar, ó, left, nome, vírgula 4. Só para você ver. Então, olha só, recapitulando, gente. Aqui no select, eu especifico o que eu quero trazer na minha consulta. No from, eu especifico de qual tabela eu quero trazer esses dados. E na cláusula where, eu especifico quais dados me interessam. Então, eu quero trazer o ID da cidade, o nome da cidade, e aqui eu estou pegando o nome da cidade e pegando 4 caracteres à esquerda. Então, olha só o resultado que eu vou ter na hora que eu executar isso aqui. Olha lá, ó. ID 9, Salvador, left nome, vírgula 4, salve. Vitória, Vitó. Bragança Paulista, Brag. Tá vendo? O que esse cara fez? Ele pegou as 4 primeiras letras à esquerda do nome da cidade. E aí, vocês vão descobrir lá no manual, na hora que vocês forem estudar isso, que tem, ó, você vai começar
right. O que o right faz? Se o left é a esquerda, right é a direita. E aí, olha só, se eventualmente a gente for fazer uma prova prática no final do semestre, eu deixo você consultar esse manual. Certo? Por quê? Não precisa decorar esse negócio. Tem mais de 800 páginas aqui, óbvio. Mas esse manual, se você não sabe o que você vai procurar nele, ele não serve de nada. Por isso que é importante você testar todas essas funções, porque aí você vai lembrar assim, tem uma função que eu consigo pegar um pedaço da string, tanto um pedaço à esquerda como um pedaço à direita. Que diferença isso faz? Eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, antes de fazer outro teste, eu vou mostrar o ID da cidade, o nome da cidade, as 4 primeiras letras do nome da cidade e as 5 últimas letras do nome da cidade. Executou? Olha lá, ó. Salvador, salve, vador. Vitória, vitória. Tá vendo? Então aqui as 4 primeiras letras, aqui as últimas 5 letras. Então, se eu tenho esse tipo de recurso, me permite fazer o seguinte. E se eu pegar todas as cidades que o nome começa com uma vogal? O que eu posso fazer? Começar com uma vogal? Eu pego o left, eu pego o nome da cidade, pego uma letra do lado esquerdo. A primeira letra do lado esquerdo do nome da cidade é a primeira letra do nome da cidade. E se essa letra for igual a A, é uma vogal. Ou, se essa primeira letra for igual... Epa! Eu digitei os trem errado aqui, calma aí. Deixa eu organizar isso aqui, né? A. Aí. Se for um A, é vogal. Se for ou se for o E, é vogal. Ou se for o I, é vogal. Ou se for o O, é vogal. Ou se for o U, é vogal. Então, eu pego a primeira letra e pergunto, na cláusula where, o que eu estou falando para o banco de dados aqui, gente? O banco de dados é o seguinte, você vai lá no nome da cidade, pega a primeira letra à esquerda, se for a letra A, me interessa. Se não for, ou pode ser também, a primeira letra pode ser a letra E, ou a primeira letra pode ser a letra I, ou a primeira letra... Certo? Então, quando a gente executar isso aqui, o que eu tenho de resultado? Nossa, cadê? Não veio nada, tá processando ainda? Nada, tá vazio. Não tem nenhuma cidade com letra com vogal? Deixa eu ver. Tem nenhum Araraquara. Pior que não tem, ó. Nenhuma cidade com o nome começado com a letra A, começado com vogal. Por isso que não ganhei nada no resultado. Então eu vou trocar. Em vez de começar, eu vou pôr terminado com a vogal. Então pronto. Editar. Então, em vez de left, eu vou pôr right. E ela pode... A última letra pode ser A, a última letra pode ser E, a última letra pode ser I, a última letra pode ser O, a última letra pode ser U. Então, vamos ver todas as cidades que terminam com o nome com uma vogal. Executou, resultado. Praticamente todas. Ixi. Rio de Janeiro termina com O, São Paulo com O, Porto Alegre com E, Fortaleza com A, e assim sucessivamente. Praticamente todas, né? Bom, então percebam a importância de conhecer essas funções. Deixa eu pegar mais um exemplo de função aqui. Tem umas funções que eu juro para vocês que eu não faço a menor ideia de para que serve. Olha essa aqui. Você pega uma string e manda repetir ela X vezes. Vou botar ela aqui só para vocês verem que coisa mais sem sentido. Vou tirar isso aqui, ó, vou botar só cidades com ID maior que 5, tá? Vou tirar esses left aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar aqui um repetir
o nome da cidade 5 vezes. Eu juro que eu não saberia quando é que usaria uma função desse tipo. Olha aí. Paraná, 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 5 vezes. Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais. Vitória, 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 Vitória. Tá vendo? O que a função faz? Ela simplesmente... Eu mandei que aqui nesse ponto da resposta que eu quero do banco de dados, eu quero que ele me mostre o nome da cidade repetido, escrito 5 vezes. Nunca usei esse negócio na minha vida. Tem 30 anos que eu mexo com banco de dados. Então, se algum dia vocês usarem, me mandam um zap, um e-mail, falando, não, professor, usei para isso. Essa aqui também, não, essa aqui tem sentido, ó. Essa aqui eu já usei. Reverse. Reverse, o que ela faz? Vou tirar esse repeat aqui, porque esse repeat aqui está sem graça. Reverse. Reverse, como o próprio nome diz, o que ele faz? Escreve o nome ao contrário. Então, Paraná fica Anarape. Salvador, Rodavias. Então, escreve ao contrário. Então, por que é importante conhecer essas funções? Porque essas funções vão facilitar mais ainda a sua vida, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu venho aqui, pego uma função, vou lá no meu banco de dados, que vocês também têm cópia, e boto ela no comando aqui para mim tentar entender como que ela funciona, certo? Aliás, nós vamos fazer diferente hoje. Eu não vou nem tentar ficar fazendo exercício aqui, porque esses 90% desses exercícios, se a gente não conhecer um pouco dessas funções, a gente nem consegue fazer. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Mostrar a soma dos códigos dos pacientes que têm o nome terminado com a letra A. Bom, o terminado com a letra A aqui vocês já aprenderam, ó. Vamos ver. Então, deixa eu fazer um select, deixa eu botar um from aqui. Pacientes, deixa eu aumentar o zoom desse negócio aqui. Cadê a tabela de pacientes? Está bem aqui, ó. É código, nome, nascimento e sexo. Então, a tabela de pacientes. Só interessa pacientes que têm o nome terminado com a letra A. Por quê? Eu quero que o banco de dados pegue os pacientes com o nome terminado com a letra A e some os códigos. Então, na cláusula where, eu vou especificar que só me interessa write o nome do paciente, vírgula 1, que aí eu pego a última letra do nome do paciente, e tem que ser com a letra A. Então, coloco aqui a letra A. E aí eu coloco, se ele está falando letra A maiúsculo aqui, eu coloco A maiúsculo aqui bonitinho, tá? Beleza, então aqui eu já estou falando, ó, essa parte aqui, ó, dos pacientes com nome terminado com a letra A, eu já resolvi aqui. Agora é para mostrar a soma dos códigos. Aí tem uma outra função que a gente não estudou. A gente vai estudar depois. Mais para frente um pouquinho. Mas é isso aqui, ó. Somar o código dos pacientes que tem o nome terminado com a letra A. Então, a pergunta do exercício é uma pergunta que está escrito numa linguagem que a gente entende. A sua missão é transformar essa necessidade, que é uma pergunta, numa instrução que o banco de dados, ao processar, vai trazer exatamente o que a gente está querendo aqui. Eu vou mandar executar o comando para ver. Ó, somando os códigos, deu esse número aqui. Ó. Será que está certo? Tem que mandar corrigir o exercício para saber. Olha lá, parabéns, resposta correta. Certo? Essa aqui, deixa eu tentar achar uma outra pergunta aqui. Aqui, ó, mostrar o telefone e nome dos médicos com número de telefone par. Como é que eu faço para saber se é par ou ímpar? Preciso das funções matemáticas. Eu tenho a opção de usar as funções matemáticas, que tem uma lá... Deixa eu tentar achar uma aqui, peraí. Deixa eu dar um exemplo de função matemática, vai. 6.3.2... Vamos lá no 6.3.2. 6.3.2 é funções string. Eu já mostrei para vocês e hoje vocês vão estudar essas funções. Eu acho que para vocês estudarem esses três grupos de funções, vai a aula esse mês inteiro mesmo, tá? Vocês podem ficar de boa aí, brincando, estudando esse troço a tarde inteira, testando todas essas funções. Qualquer dúvida, chama os monitores. Se ficou dúvida, me manda um zap que eu vou estar lá na minha sala. Eu ajudo também. E aí, as funções de data e hora depois, na próxima aula, eu quero dar uma atenção especial nela, vou mostrar mais exemplos dela. É funções numéricas. Aqui nas funções numéricas, ó, a gente tem uma função que permite
saber se é par ou ímpar. Quer ver? Aqui tem ABS, valor absoluto. Essa aqui, ó. Você pode usar o mod ou pode usar só o percent. Retorna o resto da divisão de N por M. Então, se eu vier aqui e fizer assim, ó, select from, que tabela que é aqui? Médicos. Deixa eu ver se a tabela médicos está ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo na tela só. Pronto. Na tabela médicos. Opa, from médicos. Mostrar o telefone e nome dos médicos. Então, lá na tabela de médicos, tem a coluna telefone, tem a coluna nome. Olhando o desenho aqui embaixo, mostrando a tabela médicos. Código, nome, endereço, telefone, nascimento. Integer, varchar, 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 date. Tá? Mostrar o telefone e o nome dos médicos. Então, essa parte aqui já fez esse pedaço. Agora, com o número do telefone par, aí eu vou ter que ir lá para a cláusula where, para explicar para o banco de dados que eu quero só quando o telefone for número par. Então, o que eu posso fazer? Mod, bom, mas telefone é varchar de 15. Como é que eu vou pegar um varchar de 15, dividir por 2 e saber se o resto é zero? Então, pode ser que isso aqui não funcione. Vamos tentar? Telefone, vírgula 2. Eu falei para vocês, o manual explica, o manual está explicando que é o resto da divisão. Então, se o telefone dividido por 2, o resto é zero, significa que é um número par. Toda vez que você divide um número por 2 e o resto da divisão é zero, significa que aquele número é par. Se não, é ímpar. Né? Vocês estudaram isso com a tia TT. Então, se eu falar que isso aqui é igual a zero, seria... vamos ver aqui. Ele está mostrando. Deixa eu ver de novo. Aqui, esse é par, esse é par. Isso aqui é ímpar. Então, esse trem está errado, não está funcionando legal, não. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o último número do telefone. Eu pego o telefone, pego o último caractere, o último dígito do telefone do médico, e se esse cara for, aí eu posso pôr aqui, ó, 0. Como eu estou trabalhando com varchar, tá? E aí eu já vou aproveitar para explicar isso aqui para vocês. Pego o último caractere do telefone do médico. Se ele for 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, o telefone é par. O último caractere do telefone. Se for qualquer coisa diferente disso, é ímpar, tá certo? Se for 1, 3, 5, 7, 9, é ímpar. Ok? Vamos ver se assim funciona. Agora a gente pode ver aqui que só veio telefone que termina com número par. Ó. O que eu fiz aqui? Ó? Esse in, ele significa está contido. Vocês não estudaram isso com a professora Terezinha, estudaram? Teoria de conjuntos? Conjunto A está contido no conjunto B, interseção com o conjunto C, com não sei o que, lá. Ela deve ter explicado isso. Eu tinha pedido ela para trabalhar isso com vocês. Mas, de qualquer forma, o que eu estou falando? Se isso daqui está contido dentro de um dos valores que eu coloquei aqui entre as aspas, entre parênteses, considere isso aqui um conjunto. E esse in significa está contido. Então, se esse número que eu peguei aqui está contido nesse conjunto, me interessa. Se não está contido, não me interessa. Isso aqui, gente, é exatamente igual fazer isso aqui, ó. Só que isso que eu vou fazer aqui agora, Deus me livre, olha o tanto que eu vou digitar, ó. Olha isso. Ó. 0, 2, 4, 6, 8. Então,
Olha lá. Vai dar o mesmo resultado, quer ver? O que eu estou falando é o seguinte: o último caractere do telefone é 0, ou o último caractere do telefone é 2, ou o último caractere do telefone é 4, ou o último caractere do telefone é 6, ou o último caractere do telefone é 8. Se eu executar isso aqui, ó, vai dar aquele mesmo resultado, tá vendo? Mas aí é que eu estou te falando, ó, é muito mais fácil usando o IN. É a mesma lógica. Se esse cara é um desses valores que eu coloquei aqui. Vamos corrigir a resposta? Resposta correta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui, esse tipo de exercício vocês já deveriam dar conta de responder. Ó. Mostrar o nome dos médicos quando o nome for iniciado com a letra S e ter a penúltima letra igual a A. Então, esse penúltima letra complicou, né? Penúltima. A penúltima, como é que eu faço para pegar a penúltima? Aí, aquele reverse junto com o substring vai me ajudar. Mas eu só sei disso, por quê? Porque eu já conheço aquelas marvadas daquelas funções. Olha só, vou fazer aqui para vocês verem. Ó. Então, select from where. Tá. Qual tabela que está pedindo para mexer aqui? Mostrar o nome dos médicos. Então, é a tabela de médicos. A tabela de médicos está aqui embaixo, está aqui, ó. Médico, código, nome, endereço, telefone, nascimento. Então, a tabela é médicos. O que é para mostrar? O que é para trazer no select? O nome, Cacilda, o nome dos médicos. Então, aqui é só o nome, ó. Isso, trazer o nome dos médicos. Agora, quais médicos interessam? Só quando o nome foi iniciado com a letra S. Então, como é que eu faço isso? Left, nome, vírgula, 1, igual a S. Então, eu pego a primeira letra do nome do médico e falo que tem que ser S. Então, quando o nome for iniciado com a letra S, tá aí. Mas não é só isso, tem outra condição. Então, end, ter a penúltima letra igual a A. Bom, antes de eu mostrar isso, deixa eu mostrar para vocês. Nossa, tem tanto jeito de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês duas funções. Tem essa função aqui, ó. Essa função. Acho que eu escrevi errado. TH. Nossa, ela aparece 250 vezes aqui. Ah, por isso que eu prefiro ir lá no manual. Que página que está aqui? Página 3. Funções string. 6.3.2. Cadê? 6.3.2. Funções string. Como está em ordem alfabética, tem essa função length, que começa com a letra L, F, I, J, K, L, M, L, case, left, load, locate, trim, ficou em length. O que essa função faz? Ela me dá o tamanho. Tamanho da string. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou abrir uma outra aba aqui. Fazer aqui, ó. Nome. From cidades. Vou colocar aqui, ó, vírgula, length, nome. Vamos executar isso aqui. Então lá, ó. O que a função length faz? Me fala qual que é o tamanho da string. São Paulo tem 9 caracteres. Rio de Janeiro tem 14. E ele conta os espaços também, tá? Fortaleza tem 9. Então eu tenho o tamanho da string. Então por que eu estou usando essa função length? Porque ela me dá o tamanho. E se eu quero pegar a penúltima letra, aí eu tenho que explicar outra função para vocês. É a função substring. O que a função substring faz? Me dá um pedaço.
Então, vamos lá. Vou copiar a substring aqui, vou mostrar ela como exemplo para vocês. Aqui. Isso. Então, e se eu pegar o substring, eu pego o nome da cidade, 4,2. Então eu estou pegando, eu quero ver como resultado o nome da cidade, o tamanho do nome da cidade, e lá na cidade, a partir da posição 4, 2 caracteres. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então é 4,2, tá? Então, Rio de Janeiro, ele pegou a letra D. Por que ele pegou a letra D? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar Laranjeiras. Laranjeiras, ele pegou AN. Ele pegou esse AN aqui, ó. Laranjeiras. Ele pegou AN. Por que é AN? 4,2. Qual que é o quarto caractere da palavra laranjeiras? É esse A aqui, ó. Certo? Então, a partir deste quarto caractere, pegue os dois próximos. Então, o que ele pegou? AN. Vamos ver outro exemplo. Paraná. Ele pegou AN. O que é esse AN? Qual que é o substring 4,2? Então, Paraná, onde é que está o 4? Quarto caractere do Paraná. É essa letra A. Quais os dois próximos? É o A e o N. Por isso que ele trouxe AN. Entendeu, substring? Eu falo, dessa string, você vai lá no quinto caractere e a partir dele pega os três próximos, 5,3. Ok? Então, dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu pego o último caractere, o penúltimo, né, caractere do nome da cidade. Então, se eu sei o tamanho e consigo pegar um pedaço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, aí é matemática. Eu vou pegar o nome da cidade, aí eu vou aonde? Eu vou lá no tamanho menos 1, se tem 10, eu vou para 9. É isso mesmo. Se o tamanho do nome da cidade é 10, eu quero a partir do 9, que é a penúltima, a última penúltima. E pego uma letra só. Vamos ver se com esse comando aqui, eu consigo pegar a penúltima letra do nome de todas as cidades. Executou. Olha lá, vamos pegar aqui, Caxias do Sul, a penúltima é a letra U. Pegou certinho, ó. Curitiba, a penúltima é a letra B. Criciúma, a penúltima é a letra M. Então, como é que eu consegui pegar essa penúltima? Vamos voltar aqui para entender de novo. Eu usei o substring, só que esse valor aqui, que é o 4, que é o ponto de partida, eu calculei. Calculei como? Pegando o tamanho do nome menos 1. Se a cidade tem um nome com 6 caracteres, eu quero pegar a partir do 5, eu quero pegar um só. Com isso, eu pego o penúltimo caractere. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou vir aqui, e para mim saber que a penúltima letra é do nome do médico, a penúltima letra do nome é o tamanho do nome menos 1,1. Esse cara tem que ser igual à letra A. E aí eu acho que isso aqui já ficou mais complicado do que eu queria. Esse substring aqui eu acho que está bastante complicado, pode ser que um ou outro ainda esteja entendendo direitinho, porque eu gostaria de estar explicando uma estrutura como essa aqui depois que vocês já tivessem estudado as funções. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui de novo, gente. Essa disciplina de banco de dados 2 é só isso. É SQL até o Natal. Papai Noel vai estar selando as renas lá e nós vamos estar mexendo com esses comandos aqui. E para você ser aprovado nesse trem, você tem que saber fazer pelo menos um pouco desse negócio. Nível 3, 4 e 5. E aí, o que acontece? Tudo que a gente está estudando aqui no nível 3, que a gente precisa aprender no nível 3, a gente vai usar também no nível 4, que também vai usar no nível 5. Então, não tem jeito de deixar de aprender uma coisinha aqui e tentar continuar lá na frente. É tudo uma sequência. É literalmente uma bola de neve. Se você pular e não estudar essas funções de string aqui, já desiste da disciplina, que você não vai conseguir fazer quase nenhum exercício.
Então, eu vou deixar vocês hoje a tarde inteira estudando essas funções. Na semana que vem, na próxima aula, de novo, vocês vão ficar a tarde inteira estudando essas funções. E eu vou mostrar, explicar, dar exemplo, igual eu estou fazendo aqui, na semana que vem, de novo. Só que se você não estudar esse negócio, às vezes você quer ir embora mais cedo, não importa. Mas você tem que achar um tempo para estudar esse negócio, senão você não vai evoluir nessa disciplina. Certo? Então, essa estrutura aqui ó, já ficou mais complexa. Eu não queria mostrar um negócio tão complexo como isso aqui hoje, sem que você nem estudou as funções ainda, tá? Mas é só um exemplo para você ter ideia. Olha lá, eu vou executar o comando. Ele mostrou aqui, Salomão. Vou corrigir a resposta correta. Certo? Então, eu não vou ficar tentando resolver mais exercícios, não. Tá parecendo uns trenzinhos mais complicados. Eu vou deixar que vocês estudem, tá? Então, cai para dentro desse manual. Pega as funções. Pega uma por uma, sem pressa. Vocês vão ter o mês inteiro. Hoje é 17, ó, dá 2 semanas. Vai com calma. Pega isso aqui, ó. Tem exemplo aqui, se você copiar esse comando aqui, ó, e levar lá para sua conta no data center, vai funcionar, ó. Dei Ctrl C no manual e dei Ctrl V aqui, ó. Se eu executar isso aqui, funciona, ó. Executar. Ah lá, funciona, tá vendo? Executei esse comando, o resultado foi esse aqui, ó, 50. Mas não é legal só copiar o exemplo do manual e executar. Tenta ler o que a função faz, tenta pegar a função e aplicar em alguma das tabelas que a gente tem no banco de dados de futebol. Qualquer tabela. Pega a tabela de cidade, de estado, de jogador, qualquer uma delas. E aplica nas colunas da tabela. Tenta usar no select, tenta usar na cláusula where. Certo? Não, então, eu acho que, se eu fosse vocês, eu não gastava energia tentando fazer exercício nível 3. Por quê? Porque para fazer esses exercícios, você precisa aprender essas funções primeiro. Então, antes da gente tentar fazer exercício nível 3, essas 2 semanas, essa e a semana que vem, eu vou deixar por conta para que vocês possam estudar esses 3 tópicos do manual. Entendeu? Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Ah, testei ESC2. Vou pegar esse aqui, vou copiar, vou testar, vou botar lá, vou executar no banco de dados de futebol. O que acontece? Entendi? Passo para a próxima função, que é essa aqui. Entendeu? Então, estudem essas funções essa semana e a semana que vem. Aí, a partir do início do mês que vem, aí nós vamos começar a tentar fazer os exercícios de nível 3. Só que vocês vão perceber nitidamente, quanto mais você se dedicar a aprender essas funções, mais facilidade você vai ter para fazer os exercícios de nível 3. Porque você vai bater você vai ler o exercício aqui, ó. Você vai ler o exercício e vai falar, opa, esse aqui eu preciso contar a quantidade de doença. Qual que é a função que vai me ajudar aqui? Vamos pegar outro exemplo. Mostrar o nome dos médicos. Quando o nome não terminar com uma vogal. Como é que eu faço isso? Certo? Então, primeiro a gente precisa entender as funções. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, mãos à obra, tá? Vocês vão ficar aí trabalhando, estudando essas funções. Eu vou lá para minha sala, qualquer dúvida, chama o monitor. E se mesmo assim não resolver, pode me mandar um zap que eu ajudo via WhatsApp também. Certo?